Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 21 de junho, 12º do Tempo Comum, Dia Nacional do Migrante, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Não tenham medo dos homens. Mateus 10, versículo 26. O medo está presente em nossa vida, muito presente. Você tem medo de achar em você um patinho feio, uma pessoa que não age como os outros. É o medo de não ser aceito socialmente. Você tem medo de não poder pagar as suas contas, não ter como sobreviver dignamente. É o medo do desemprego. Você tem medo de pegar o Covid-19 e ter que ficar em isolamento ou ir parar na UTI. É o medo da morte. No Evangelho de hoje, Jesus repete 3 vezes: não tenham medo. Seus apóstolos e suas primeiras comunidades viram o que aconteceu com ele e com muitos dos seus seguidores. A perseguição que os levou a processos nos tribunais, morte de cruz, apedrejamento. No caminho do Calvário, Jesus sussurrou para as mulheres que choravam por sua causa: se fizeram isso com a lenha verde, o que não vão fazer com a lenha seca? Isso quer dizer que os cristãos não podem esperar que a sua fé não incomode ou não atraia algum tipo de perseguição. Muita gente vive acuada pelo medo da perseguição. Não tenham medo, disse Jesus. E deu uma primeira razão. Não há nada escondido que não vá ser descoberto. Isto é, os verdadeiros propósitos de quem persegue serão revelados, mais cedo ou mais tarde. A verdade do Evangelho vai resplandecer e prevalecer. Não ter medo significa manter a serenidade nessas horas. Cultivar a paciência, que é a condição de quem resiste de pé. E ser perseverante para continuar anunciando, proclamando a verdade de Deus sobre os telhados. Outro grande medo que nos acompanha é o medo da morte. Não tenham medo, disse Jesus. E deu uma razão. Deus está no comando de tudo. Até os cabelos de sua cabeça, Deus sabe quantos são. E não caem sem a sua permissão. E se um pardalzinho for caçado, foi porque Deus consentiu. Então a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida? Só Deus. São Paulo explicou na carta aos Romanos: a morte entrou por causa do pecado. Em Adão todos pecaram. De modo superior, a graça de Deus em Cristo nos salva do pecado e da morte. Se estamos em Cristo, já vencemos a morte. Uma grande lição no Evangelho de hoje: não podemos viver com medo. O medo nos paralisa, nos adoece. E ele se apodera de nós quando cresce em nós a desconfiança, a insegurança. Onde cresce o medo, perde-se a consciência da presença de Deus. Sozinhos, sem Deus, acuados, viramos vítima fácil da ansiedade, do desespero, da depressão. Não temos por que viver com medo. O profeta Jeremias, no meio de forte oposição, pôde dizer: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Jesus está nos dizendo: não temam a quem mata o corpo. Obedeçam a Deus que tem a vida de vocês em suas mãos, o corpo e a alma. Vamos guardar a mensagem. Diante do medo que pode tomar conta de nossas vidas,
por causa da oposição à vivência do Evangelho, por causa do medo da morte ou por outras razões, Jesus hoje está nos repetindo por 3 vezes: não tenham medo. Compreendamos que o Evangelho, a mensagem de Jesus proclamada e vivida no mundo de desigualdades e de pecado, vai sempre encontrar oposição. Confiemos em Deus que está presente e toma nossa defesa em todas as situações. Confiemos em Cristo Jesus que venceu o pecado e a morte. Continuemos a testemunhar corajosamente a nossa fé. Nada de cristãos acuados pelo medo. Não tenham medo dos homens. Mateus 10, versículo 26. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, dentro dessa situação difícil que nós estamos vivendo, da pandemia, o medo tem aumentado o sofrimento de muita gente. O medo enfraquece a confiança em Deus e nos joga nos braços da ansiedade e da depressão. Mas tu, Senhor Jesus, estás nos dizendo: não tenham medo. Os primeiros discípulos enfrentaram tribunais, prisões, feras, com grande destemor. Em sua fraqueza, apresentavam-se fortalecidos pela fé em Deus, Senhor de suas vidas. Dá-nos, Senhor Jesus, a graça de testemunhar corajosamente a nossa fé no meio de todas as dificuldades. Dá-nos a coragem de crer e a perseverança para viver a Tua palavra. Dá-nos vitória em todas as nossas lutas. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Hoje é o Dia Nacional do Migrante, com o tema Migração e Acolhida. Tendo oportunidade de comunicar-se com algum migrante, se interesse por sua situação, ele passe a mensagem de Jesus: não tenha medo. Quarta-feira próxima, dia 24, eu farei uma live musical solidária e gostaria que você me acompanhasse pelo YouTube. Eu já estou lhe enviando o link para o caso de você querer conhecer e se inscrever no meu canal.